A gente vai conversar sobre as novidades do Entity Framework 5. Vamos lá. O que a gente vai discutir hoje? Nós vamos discutir sobre o Code First, nós vamos discutir sobre o DB Context API, vamos conversar um pouco sobre as melhorias de performance do Entity Framework 5 e vamos falar de como a gente pode contribuir com o projeto Entity Framework. Mas antes, vamos conversar um pouquinho sobre a evolução do Entity Framework. Na primeira versão do Entity Framework, ele era simplesmente uma ferramenta de mapeamento objeto relacional. Ele não tinha muitos recursos, ele era bastante puro, bastante simplificado. Na versão seguinte, que é a do 4.0, ele já tinha um novo modelo de mapeamento de dados. Na primeira versão, a gente trabalhava com o Database First, que era qual modelo? A gente tinha a nossa base de dados SQL, nós arrastávamos as tabelas que nós queríamos trabalhar para o designer do Visual Studio e ele criava nossas classes de acesso a dados, correto? Com o 4.0 surgiu o Model First, no qual a gente não precisava ter o banco de dados, a gente simplesmente arrastava as tabelas para o designer, para o palco do Visual Studio e ele gerava as classes de acesso a dados e as nossas tabelas do SQL. Além disso, os novos recursos como Poco, Lazy Loading, o T4 CodeGen, foram adicionados nessa versão do Entity Framework. Então ele começou a ficar mais robusto. Agora, na terceira versão, a versão do unicórnio mágico, a gente tem o Code First, o DB Context API e muitas melhorias de performance. A gente vai conversar sobre tudo isso, é muito legal. Vamos começar pelo DB Context API. O time de Entity Framework identificou que as classes do Entity Framework eram muito difíceis de um desenvolvedor começar a trabalhar com elas, porque elas tinham muitos recursos, a que a gente acabava se perdendo, e era difícil a gente criar o nosso próprio código herdando ou utilizando essas classes. Com base nisso, com base nessa dificuldade, foi criado o DB Context API. O DB Context API é uma interface mais simplificada das classes de acesso a dados do Entity Framework, que torna o uso da API do Entity Framework muito mais fácil, muito mais intuitivo. Essas classes, elas encapsulam o comportamento do Entity Framework comum, o Entity Framework puro. Originalmente, o Entity Framework era baseado em três classes. Três classes mais importantes, na verdade. Object Context, que fazia o contexto de acesso a dados, Object Set, que representava nossas tabelas, e Object Query, que representava nossas queries. Essas classes, elas ganharam suas representações no DB Context API, essa versão mais simplificada, que é um grupo mais produtivo para a gente trabalhar com o Entity Framework. Dessa forma, o DB Context encapsula o comportamento do Object Context, o DB Set encapsula o Object Set e o DB Query encapsula o comportamento do Object Query. Tudo isso para tornar mais fácil o uso do Entity Framework via código. Além disso, o DB Context API e o Entity Framework Code First, eles fazem parte de um pacote fora do pacote do .NET Framework. Por que isso? Porque o time de Entity Framework sentia a necessidade de lançar novos releases, lançar novas atualizações, sem depender de um Visual Studio novo, sem depender de um Service Pack, sem estar vinculado ao .NET Framework. Então eles queriam ter a flexibilidade de, por exemplo, eu quero lançar um novo release do Entity Framework a cada 6 meses. Eu quero lançar um novo release a cada 1 ano, sem depender de novos releases do Visual Studio. Por isso que algumas features do Entity Framework 5, como o Code First e o DB Context API, estão fora do pacote .NET. Então a gente precisa instalar essas features na nossa máquina para utilizar na nossa aplicação. Bom, quais os modelos de mapeamento que hoje o Entity Framework suporta? Se hoje eu quero criar um banco de dados do zero, olha, eu não tenho meu banco de dados, eu quero que o Entity Framework gere esse banco de dados para mim. Eu posso utilizar dois modelos. O Model First, no qual eu tenho o palco do Visual Studio e através do designer eu arrasto as tabelas que eu quero e ele vai gerar as minhas tabelas mais as minhas entidades de acesso a dados. E eu tenho o Code First. A diferença entre os dois, Code First centrado em código. Eu vou escrever código para ele gerar minhas tabelas. E no Model First eu vou utilizar um designer do Visual Studio. Agora, se eu já tenho o meu banco de dados e eu quero utilizar o Entity Framework, eu tenho duas formas também. Através do Database First,
que é aquela primeira versão onde a gente arrastava as tabelas para o designer do Visual Studio, ele gerava nossas classes de acesso a dados. E nós temos também o Code First, que não simplesmente gera uma nova versão do banco de dados, gera um novo banco de dados. Eu posso reaproveitar um banco de dados que eu já tenho e utilizar o Code First mapeando esses dados. Vamos conversar sobre o Entity Framework Code First. Eu acredito que esse seja a principal novidade desde a versão 4.0. É um novo modelo de mapeamento de dados, todo centrado em código. Então, nós vamos escrever código e esse código vai gerar as nossas tabelas. Ele não exige um designer do Visual Studio, não tem uma interface visual para a gente gerar essas tabelas com o nosso banco de dados, é simplesmente código. E nós não temos nenhum arquivo XML para configurar para ele gerar nossas tabelas, ou então mapear nossas classes com banco de dados. E aí, como eu já havia comentado, ele permite a criação ou o reaproveitamento do nosso banco de dados. Inicialmente, a primeira versão do Code First, ela simplesmente gerava o banco de dados ou reaproveitava. Você tinha que escolher um dos dois. Hoje, essa versão do Code First, ela permite tanto a criação do novo banco de dados, quanto mapeamento, ou quanto mapear um novo banco de dados e, através do Code First, adicionar novas tabelas nesse banco de dados. Como que a gente começa a trabalhar com o Code First? Primeiro a gente precisa ter uma classe que seja o nosso contexto de dados. Essa classe, que é o nosso contexto de dados, ela vai funcionar como uma ponte entre a aplicação e o nosso banco de dados. Para criar esse contexto de dados, a gente precisa criar a nossa classe e herdar da classe DBContext. Vocês lembram que eu tinha comentado que essa DBContext, ela encapsula os comportamentos da ObjectContext originária do Entity Framework. Então, ela é uma versão simplificada para a gente trabalhar de forma mais intuitiva com o Entity Framework. Além disso, quando nós formos criar as nossas tabelas, a gente tem que indicar elas através de propriedades que são adicionadas no nosso contexto de dados, através da classe DB set. Assim, o Entity Framework, quando ler o conteúdo da nossa classe de contexto de dados, vai identificar quais tabelas têm que ser geradas e criadas na base de dados. Esse método, onModelCreating, é o ideal que você sobrescreva ele na classe de contexto a dados, para incluir algumas configurações da criação do seu modelo. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre esse método daqui a alguns slides. Bom, então aqui o que a gente conversou? A gente conversou, eu tenho o meu contexto de acesso a dados e agora eu já indiquei quais tabelas eu quero criar nesse banco de dados. Mas eu quero mapear as propriedades das minhas classes para as colunas das minhas tabelas. Então, para isso, eu posso fazer esse mapeamento de duas formas. A primeira forma é com Data Annotations. Data Annotations são esses atributos que nós colocamos em cima das propriedades, que vão decorar as nossas propriedades e indicar para o Entity Framework o que cada propriedade representa dentro da nossa tabela. Com esses Data Annotations, nós podemos indicar quem é a primary key, qual o tipo de dados daquela propriedade na base de dados. Podemos indicar que essa propriedade ela vai vincular com um nome diferente de coluna no nosso banco de dados. Posso também indicar, por exemplo, aqui, como max length, qual o limite de tamanho do nosso campo. Isso utilizando Data Annotations. Agora, a segunda forma de mapeamento é utilizando a Fluent API, que é um mapeamento programático. A gente vai ter que escrever código para fazer esse mapeamento. Lembra que quando a gente estava conversando sobre a nossa classe de contexto de dados, a gente estava falando sobre o método onModelCreating? É nesse momento que ele vai entrar em ação. Porque dentro dele a gente vai indicar para ele qual o nome de cada tabela, o que cada propriedade é dentro do banco de dados. Por exemplo, se nós pegarmos aqui a tabela Department, ela tem uma property name que é obrigatória. Outro exemplo, nós temos uma tabela chamada Manager, que tem uma primary key chamada Manager Code. Nós temos aqui dentro da tabela Manager, cuja propriedade name tem tamanho variável, é um varchar, tem tamanho máximo de 20 e tem que ter uma proteção contra a concorrência. Eu tenho que estar de olho para ver se nenhuma transação
nenhuma concorrência vai tentar sobrescrever o valor da minha propriedade enquanto eu estou tentando salvar alguma alteração na base de dados. Então, nós temos esses dois modelos. Nós temos Data Annotation e Fluent API. O Entity Framework Code First, ele também tem outros recursos que podem agregar mais valor para o nosso modelo de dados. Por exemplo, os recursos de validação. Nós podemos adicionar validações na nossa classe que, quando a gente tentar fazer uma atualização na base de dados, ele vai validar ele vai executar essas validações, vai verificar os valores desses campos e vai identificar se aquela entidade é válida o suficiente para ir para a base de dados. Por exemplo, a gente está fazendo aqui uma validação com annotation, no qual a gente está indicando que o campo title é obrigatório. Quando a gente quando a gente tentar salvar uma entidade na base de dados e ver que essa propriedade é nula, o Entity Framework vai subir uma exceção falando, ó, tem um problema de validação que você tem que resolver. Mas essa validação de Data Annotations, ela é ideal para validações simples, como campos nulos, tamanho máximo de campo, esse tipo de coisa. Se nós precisamos fazer uma validação mais complexa, então nós utilizamos a interface iValidatable Object. O que acontece quando a gente utiliza essa interface? A gente implementa a interface, nós somos obrigados a sobrescrever o método validate. Quando a gente sobrescreve esse método, quando a gente sobrescreve esse método, a gente consegue colocar regras de validações mais complexas a serem validadas pelo Entity Framework na hora que a gente vai realizar alguma atualização na base de dados. Então, quando a gente faz um Save Changes, o Entity Framework vai identificar que aquela instância de objeto que está sendo passada para ser persistida na base de dados, ela implementa a interface iValidatable Object e vai executar um método validate daquela classe. E assim vai executar a validação que foi ali escrita por nós. No exemplo aqui, nós temos duas properties, title e blogger name. Nós estamos fazendo uma comparação e vendo que, se o valor dessas duas propriedades forem iguais, ele tem que subir um validation result, indicando que tem uma validação que foi quebrada, que aquela instância não é válida a ser persistida na base de dados. Beleza até aqui? Outra coisa, a gente consegue fazer auditoria dos nossos dados com o Entity Framework. Quem aqui um dia nunca enfrentou um cliente que pedisse um log que registrasse, ó, eu quero que o meu log tenha o valor antigo de uma propriedade e o valor novo que foi mantido o valor novo que foi persistido na base de dados. Então eu quero olhar meu log, eu quero saber que o cliente 10 um dia teve o nome Maria e mudou para João. Isso é bastante complicado a gente implementar na mão, né? Com esse gerenciamento de dados auditáveis do Entity Framework se torna bastante simples. Com o DB Context, a gente passa a instância que quer persistir na base de dados, acessa os valores que são armazenados em cache e a gente consegue então acessar o valor de cada propriedade que está em cache com relação àquela instância. Se a nossa classe, quando a gente fez o mapeamento da nossa classe, nós utilizamos aquele atributo de concorrência, se ele identificar que eu quero identificar o valor daquele atributo que tem concorrência, então ele vai na base de dados, vê qual o valor que está lá e compara com o que você está tentando imputar na sua base de dados. Acharam isso aqui interessante? É bastante útil, né? Alguma pergunta com relação a esse recurso? Vai manter gravado os dois valores? Não, na verdade, o que ele vai fazer? Quando você pegar um dado do banco de dados, ele vai armazenar esse dado em cache, por outros recursos de performance. Ele vai armazenar esse dado em cache. Quando você tenta acessar o Get Database Values dele, ele vai olhar esse cara que está em cache e vai te retornar qual que é o valor originário dele quando você fez a consulta. Só isso. Ele não vai não vai persistir os dois na base de dados. Ele só vai te falar, ó, esse dado que você está tentando inserir na sua base de dados, quando você fez aquela consulta que trouxe ele da base de dados, a propriedade X tinha esse valor.
Só isso. Desde a hora que eu peguei até o save change. Até o save change. Dentro daquele bloco de contexto. Em que momento isso é útil? Como... Ele vai manter até o save change? Então, é útil naquele cenário que eu expliquei. Quando você precisa identificar o valor originário vindo do banco de dados e o valor que está sendo... o valor originário do banco de dados e o valor que você está tentando persistir. Isso você já tem na hora que você vai alterar, sobrepor a propriedade. Você tem o que ele está no objeto e o que você vai colocar. Mas se você não estiver utilizando a mesma instância, se você estiver trabalhando com contextos desatualizados, esse cara é útil para consultar eles, para trazer eles do banco de dados de volta. Normalmente você vai estar recebendo uma aplicação de algum serviço. Então você tem essa propriedade. Pode ser. Tem uma coisa em Interceptor. Interceptor? Sim, eu quero interceptar uma mudança numa entidade tal e eu quero logar isso no log, por exemplo. Não, desse formato não. Desse formato não. Desse formato não. Bom, agora vamos conversar sobre melhorias de performance. Muito foi discutido com relação à performance do Entity Framework desde a primeira versão. A primeira versão ela tinha problemas de performance, alguns problemas foram resolvidos na versão 4 e muitos desses problemas foram resolvidos hoje para a versão 5. Tanto que o Entity Framework hoje é 67% mais rápido que a versão 4. Isso é bastante relevante. Tanto que tem um documento muito interessante do time de Entity Framework descrevendo todas as melhorias de performance que foram feitas. Então o time está muito motivado nessa questão de melhoria de performance. Uma dessas questões de melhoria é o Query Plan Caching. Esse Query Plan Caching, ele vai armazenar em cache o Plan Compiler de uma instrução para evitar que seja reexecutado esse Plan Compiler. Mas antes, o que é um Plan Compiler? Sempre que a gente escreve uma query, uma query link, e o Entity Framework vai traduzir essa query link para código SQL, ele usa um cara chamado Plan Compiler, que é um plano de compilação que vai pegar a sua instrução link e vai transformar em código SQL. Antes, esse Plan Compiler era executado para toda a query. Se você executasse a mesma query 100 vezes na sua aplicação, ele ia compilar ela 100 vezes. Com o Plan Compiler, com o Query Plan Caching, o que ele vai fazer? Vai compilar aquela query uma primeira vez, vai armazenar ela em cache, e na próxima vez que você executar aquela consulta, ele vai identificar que aquela query já foi compilada, vai pegar o que está em cache e vai executar, evitando uma recompilação dela para a geração do código SQL. Isso é padrão no Entity Framework 5. Mas tem como desabilitar, se você quiser também. Tudo é configurável. Tudo que a gente discutir de performance vem por padrão ativo, mas a gente consegue desabilitar. Eu estava ministrando essa palestra na outra sala e o pessoal perguntou, beleza, o quanto isso ocupa para mim de memória? Muito pouco. O Entity Framework, ele consegue, em pouco espaço de memória, acumular até 800 queries em cache. A partir do número 800, ele ativa um recurso que vai limpando, vai expurgando as queries que tem menos chamadas, menos execuções. Beleza? Então, só recapitulando aqui, então a gente tem, antes, sem o Query Plan Caching, a gente tem a nossa query, ela vai passar pelo Plan Compiler e vai gerar um código SQL. Da próxima vez que eu tentar executar essa query, ela vai passar novamente pelo Plan Compiler e vai gerar o SQL. Com o Query Plan Caching, isso muda. A gente vai executar a query pela primeira vez, vai passar pelo Plan Compiler, vai armazenar em cache, e a segunda vez que a gente for tentar executar, ele vai identificar essa query em cache e já vai retornar o SQL para a gente. Detalhe importante também, eu tenho uma query e estou passando parâmetros para ela. O meu parâmetro vai ficar em cache? Não. Então, o corpo da query, que é o que realmente importa, aquele select asterisco from tabela where campo igual, fica em cache. E aí ele só vai reaproveitar os campos. Cache de acordo com o DB context instanciado ou ela fica... Não. Essa query, ela fica no contexto da aplicação do app domain. Então, se eu abro um corpo de um contexto, executo uma query, foi em cache. Se eu abro outro contexto, executo a mesma query, ele reaproveita o que está em cache. Isso é bastante útil, né? Isso para
depende do seu cenário. Por exemplo, onde está é uma aplicação web? Beleza, então o Entity Framework está no server. Aí você ganha performance, porque é naquele contexto do servidor. Agora, como se fosse uma aplicação Windows Forms, se fosse uma aplicação Windows Forms, aí não. Como é na máquina do usuário, aí aquele Plan Compiler é para o cara. Tem uma estimativa de quanto ele aumenta a performance com esse recurso? Ah, eu acredito que tem, só que eu não lembro agora. Eu acho que isso depende de sistema para sistema, na verdade, né? Um sistema que tenha muitas queries parecidas... Assim, eu usando ou não usando enquanto... Ah, sim, tem. É um ganho de uns 60%. 60% a 70%. Eu lembro mais ou menos desse número. Beleza. Além disso, o DB Context veio para resolver vários problemas, né? Quando a gente executava uma query no Entity Framework, muitas vezes ele mantinha dados em cache, mas era muito difícil a gente acessar esses dados que estavam em cache, por causa da interface da API do Entity Framework, que era bastante complexa. Com o DB Context isso foi resolvido. Agora a gente tem o método find. O find, ele vai, quando a gente ele espera um array de objects. Por quê? Porque sempre que ele for executar uma consulta, ele vai utilizar a chave da entidade. Então, eu estou aqui em minha tabela de produtos, eu acabei de realizar uma consulta, eu quero consultar o produto com o ID 10, que já tenho ele em cache. Então eu passo o 10 no meu find ligado à minha tabela de produtos. Ele é sempre baseado na chave da entidade. Então, se a minha entidade tem uma chave composta, então eu tenho que combinar os valores dessa chave aqui para ele consultar os dados em cache. Se ele não encontrar em cache, então ele vai buscar na base de dados. Então, existe um reaproveitamento. Já que eu tenho meus dados em cache, não preciso voltar no banco de dados para recuperar esses dados. Eu posso pegar já o que tem em cache. Esse cara, sim, é orientado no bloco de contexto. Nesse caso do Object Caching, ele funciona no contexto que você está criando. Então, você fez um using contexto igual new contexto, quando você fechar aquele bloco ali, aí ele morre. Sim. Sim. Isso é bastante útil quando a gente está trabalhando com transação, né? Porque a transação, geralmente, ela envolve um contexto grande, ela envolve um contexto só, com diversos recursos, diversas consultas. Então, quando a gente está trabalhando com os dados, geralmente a gente está trabalhando com esses dados aqui, a gente precisa reaproveitar alguma coisa que está em cache. Por exemplo, se a gente está pegando pedidos traz produtos, a gente está usando o include para trazer os dados da tabela de produtos. Então, a gente já tem uma query complexa. Se depois eu vier para pegar produtos, que não era originário da minha primeira query, que era de pedidos, ele vai buscar esse cara que já está em cache. Acharam útil? Legal. Bom, agora vamos falar sobre Open Source. Não sei se todo mundo sabe, agora o Entity Framework é Open Source. Então, se vocês quiserem baixar o código, contribuir com o time, vocês são muito bem-vindos. Essa é a mensagem dos caras. Então, assim, é código aberto esperando contribuição. O ASP.NET MVC, o Razor, esses caras também são open source. Também são open source. E o Entity Framework está seguindo essa linha. Para quê? Para gerar um resultado melhor. Porque com a contribuição de todo mundo, a gente pode ter uma ferramenta com um valor maior a ser agregado. E como que a gente faz para contribuir? Primeira coisa, baixar o código-fonte. A segunda coisa, escolher existe uma lista de bugs identificados já do Entity Framework. Se a gente quiser escolher um daqueles bugs e resolver, ou se a gente tiver uma nova proposta de método, olha, eu queria implementar isso, como é que eu faço? O legal é assim, sempre escolher um bug, ou se você tem uma nova feature a ser incluída no Entity Framework, entre em contato com o time. Os caras são muito acessíveis. Então, se você, na página do Codeplex, do Entity Framework, se você quiser conversar com eles, vocês podem. Por que eu preciso conversar com os caras do Entity Framework e simplesmente não saio desenvolvendo? Porque conversando com eles, muitas vezes eles esclarecem muitas dúvidas. Eu queria implementar isso, por onde vocês acham melhor começar?
eles vão te passar uma lista de lugares. Ó, olha esse bloco aqui que tem algo semelhante. Ou então olha essa classe que você pode achar informações ali. Então eles já vão dar os caminhos das pedras para vocês seguirem a sua proposta. Tanto na correção de bug quanto na inclusão de novas features. Assim, a única restrição dos caras é com relação a testes. Se eu fiz uma feature, é ideal que nós tenhamos testes unitários para essa feature. Todo o código, a exigência deles todo o código tem que ter 100% de cobertura com base em testes unitários. Então isso, a questão do teste unitário só agrega valor à funcionalidade que você está implementando. Isso garante qualidade no seu código que você está subindo para a comunidade. Essa é a única restrição. Do resto, o código é de vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Bom, aí como eu havia dito, o Entity Framework 5, o DB Context, o Code First, eles não fazem pacote do .NET Framework, são um pacote à parte, que a gente consegue instalar via Package Manager. Então, para instalar, é simplesmente essa instrução. Beleza? Bom, alguém tem alguma pergunta? O do 4 para o 5? Então, aí depende do que você quer fazer. Você tem um EDMX e quer migrar para o Code First? Então, tem um recurso, tem um add-in do Visual Studio chamado Entity Framework Power Tools Beta 2. É um add-in que você instala no Visual Studio que ele permite o quê? Que você conecte na sua base de dados, escolha as tabelas que você quer mapear e ele gere o código C# para você disso. Então, assim, se você tem uma base de dados grande, com 200 registros, com 200 tabelas, não é ideal que você mapeie uma a uma por vez. Então, o Entity Framework Power Tools vai ajudar você a fazer isso. Beleza? Pode ir. Como é que está funcionando o migration No 5, assim como estava no 4.3. Não teve muita mudança com relação a essas questões. Novidade com relação a isso? Não. Provavelmente no 5.1 vai ter alguma coisa. Essa que é a vantagem da gente ter uma DLL apartada do código do framework, do .NET Framework. Quando tiver um novo release, a gente tem acesso, não precisa esperar a nova versão. Para o EDMX, para criação e edição dele, tem alguma melhoria? Então, as melhorias do Entity Framework do 5 estão atreladas, muitas delas, ao .NET Framework 5, do .NET Framework 4.5. Então, se você quer ter esse 67% de melhoria na sua aplicação, então é ideal que você rode a aplicação 4.5 e o Entity Framework 5. Isso, perfeito. Então, assim, muitos desses recursos de melhoria, muitas dessas melhorias estão vinculadas a recursos do .NET Framework 4.5. Certa vez eu tive problema em usar function na versão 4. Function? No 5 ainda tem existe uma restrição de algum objeto do SQL Server, ou de banco, ou de... Ah, você fala function do SQL. Isso, mas qual que era a sua restrição? É executar a function? Não sei, eu tinha uma function lá que eu consegui usar o import dela, nem nada. Acho que é quando retorna tabelas, não era? Ah, sim, hoje é suportado no Entity Framework 5. Eu acabei transformando ela em Procedure e Mas essa questão do Table Value foi mudada. Tanto que antes o Entity Framework não aceitava aquele DB Type Structure, que é o Table Type passando para lá. Ele não aceitava, hoje ele aceita. É isso aí, na verdade eu não sei com relação a esse like com números. O contain você consegue fazer com isso, sim. Sim. É porque aí nesse caso você precisaria... É um tipo inteiro na base de dados? Nesse caso o link não vai dar suporte a isso. Por quê? Porque nesse caso você precisava converter aquele campo inteiro para um toString e fazer um contains. O Entity Framework não sabe o que é um ponto toString. Ele não entende que você precisa fazer um cast. E às vezes
por questão de segurança e performance da sua consulta, não é o ideal você fazer esse cache. Não é ideal você fazer esse cache. Então, esse tipo, execução de métodos dentro de queries true entities, para o SQL, não é suportado. No caso como esse, é melhor continuar usando o procedure mesmo. Sim, nesse caso sim, sim. Mas eu recomendo que você veja também a performance desse cache para ver o like. Pergunta? Isso, agora mudou totalmente. Antes diversas soluções foram tentadas para suportar a enumeração e agora no Entity Framework 5 tá legal essa parte de enumeração. Tá igual ao 4.3? Não, melhor. Não. E a parte do Code First, sim. Agora, quando você vai usar um EDMX, você consegue marcar lá uma enumeração. Alguma pergunta? Bom, pessoal. Vamos lá. Brindes. Eu posso dar tudo isso aqui? Os caras? Sim, isso aqui é seu. Beleza, então. Ó, galera, brindes. Vamos lá. Calma. Seguinte, hoje a gente tem 2 modelos de mapeamento, de mapear nossas propriedades. Quais são eles? Não, mapear a propriedade. Isso aí. Estrega lá. Como chama... agora uma caneta. Como chama aquele recurso que armazena queries em cache? Não. Vamos ver, deixa eu pensar em outra. Qual que é o método que a gente utiliza para buscar as entidades em cache com o... foram 2 caras primeiro. Foi um dali, dá a caneta lá. Quem que foi daqui? Foi você? Beleza. Aí. Oi. Teve alguma melhoria na questão do tipo data? Data? Por quê? Você tinha problema com isso? Crítico, né, meu? Cara, eu acho que sim. Você vai com date time. Eu acredito que sim. Eu lembro de alguma coisa que eu li sobre isso. Quer ver? Olha só, pessoal, seguinte. Esse aqui é o meu blog. Eu vou pegar essa apresentação e vou colocar lá, e lá tem as referências que eu utilizei para montar essa apresentação. E nesse... Não... E um desses links aqui aponta para as melhorias de performance. O quê? Desculpa, é que eu estava apontando um negócio ali. Aí apontava para o artigo que fala sobre as melhorias de performance. Aí lá talvez você resolva a sua... Tem alguma coisa sobre data lá. Acho que vai resolver a sua pergunta. Deixa eu ver. Qual que... pergunta. Eu ainda tenho uma pergunta. Eu tive o 4.3 para trás, eu tive muitos problemas na questão de já ter bancos de dados em produção e ter que fazer modificações no modelo. E quando eu fazia modificações no modelo com CodeSport no 4.3, ele destruía as tabelas, arrebentava com tudo. Então eu tinha que fazer todas as modificações na mão para depois conseguir aplicar, poder utilizar o endpoint. Continua assim? Não. Com o Migrations, hoje é suportado o quê? Você ter o seu banco de dados mapeado via Code First, fazer uma atualização e ele reverter lá, sem destruir tudo. Esse era um problema bastante sério. Imagina, não sei se vocês acompanharam o Code First desde a primeira versão, do Code Only, depois do 4.1, 4.2. O que acontecia antes do 4.3? Você fazia alguma alteração na estrutura das suas classes e ele ia lá e dropava a base de dados. É um problemão, né? Quando que você vai querer um cenário desse? Ainda mais com tanta manutenabilidade que a gente tem que ter, suporte de aplicação e tudo mais. Com isso foi gerado o Migrations. Eu não incluí ele na apresentação porque como são só 30 minutos, o Migration é uma parte complexa, acabou ficando de fora. Mas ali, ó, aquele cara ali de camisa azul, Carlos dos Santos, ele tem um artigo fantástico sobre isso. Putz. Oi. Ó, se quiserem mandar um e-mail para mim, para a gente conversar sobre essa questão do Migrations, a gente pode conversar.
que é justamente essa questão de eu estou usando o Code First, preciso... Calma. Eu estou usando o Code First, preciso migrar minha aplicação, e quero utilizar o Migration. Segundo o Ramon, eu tenho que botar pra fora. Tá bom. Galera,